Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods, um bate-papo super descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Eu sou o Mac e sou o host deste bate-papo aqui. Antes de a gente apresentar o nosso super convidado de hoje, aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais. No Instagram nós somos o @txm.methods, não esquece do ponto, é muito importante. Tá? No LinkedIn, nós somos o TXM Methods. Lá no YouTube tem muito conteúdo bacana para você curtir, para você compartilhar. Não esquece de ativar o sininho. Nosso canal é o TXM Business. E agora vamos a ele, diretamente do Espírito Santo para o mundo. Nosso convidado de hoje é o Gabriel, ele que é da TXM Methods, lá do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Maca. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto privilegiado, né, de estar acompanhando essa equipe fantástica, né, da TXM Methods. Eu acho que já é bem claro para todo mundo o quão fã eu sou da empresa que eu trabalho e, assim, me sinto realizado profissionalmente de estar aqui com vocês. Que maravilha, Gabriel. A gente que tá muito feliz, a gente tá muito realizado com você aqui. Mas conta pra essa galera, quem é você, da onde você vem? Bom, eu venho do município de Serra, Espírito Santo, né? Sou graduado em economia pela Universidade Federal do Espírito Santo e lá no Espírito Santo eu sou coordenador regional das turmas do Co-Creation Lab, né? Tivemos turmas na edição 2022, a qual eu fui assistente. Na ocasião, a minha coordenadora era a Valéria Soares. E na edição seguinte do Co-Creation Lab, eu tive o prazer de assumir as turmas como coordenador, né? Em 2022 eram 5 turmas e em 2023 tivemos 4 turmas localizadas nas regiões de Venda Nova do Imigrante, Serra, Vila Velha e Linhares. Foi uma grande experiência para mim em 2023. Já contava que eu fosse assumir essas turmas, estava preparado também, sempre estive preparado para esses novos desafios, mas eu acho que o que eu quero deixar aqui claro, né, é que existem 2 momentos da minha vida. Antes de entrar na TXM Methods e depois de entrar na TXM Methods, né? Que O maravilha. quanto a minha vida foi transformada, tanto lá no Espírito Santo, quanto fora do Espírito Santo, com as conexões que eu realizei após entrar nessa empresa. E isso não são essas conexões diretamente profissionais, né, de negociação, mas essas conexões de pessoas, né? Conectar pessoas de diversas localidades ao redor do Brasil. Então isso foi muito importante para mim, compreender pessoas. Isso eu entendi desde o primeiro dia que eu entrei na TXM Methods. Legal. Ô, Gabriel, e como é que tu conheceu a TXM? Como é que foi esse teu primeiro contato, tanto com o empreendedorismo quanto com a TXM também? Conta um pouquinho pra gente. Bom, então, antes de entrar na TXM, eu sempre, desde que eu terminei o meu ensino médio, eu sempre ficava pesquisando qual tipo de produto eu poderia vender que eu pudesse ter destaque, assim, como profissional ou como empresário mesmo. Qual tipo de serviço eu poderia vender, assim. Eu sempre tive essa pesquisa, né? E aí, eu estava trabalhando na prefeitura de Vitória, quando eu olhei assim, falei assim, o que que eu sou bom para poder fazer assim, ganhar uma grana a mais mesmo, sabe? E aí eu falei assim, poxa, eu sou bom em matemática, né? E nessa época eu tinha contato com muitas pessoas, né, de escola, assim, nível médio, nível fundamental, e eu vi que aquela dor de fato existia. Falei, poxa, por que que eu não pensei nisso antes, cara? E aí eu comecei. Aí tive os primeiros alunos, né? Logo em seguida veio a pandemia, né? Em 2020. E aí foi a pandemia, foi quando eu tive mais destaque, assim. Porque eu tinha começado a dar essas aulas particulares, mas logo em seguida veio a pandemia. Eu falei assim, poxa, agora eu tenho que ir pro virtual, né? A Aham. galera tá toda pelo Google Meet e tudo mais. E aí eu falei assim, tá, mas aonde eu vou encontrar esses alunos que queiram essas aulas virtuais? E aí a minha estratégia foi de entrar em grupos do Facebook que tinham alunos de matemática, e tinham grupos com 140 mil pessoas, 70 mil pessoas, e eu comecei a fazer divulgação do meu trabalho. Eu mandava uma mensagem para a galera pelo Message, do Message eu levava essa galera pro WhatsApp e fazia um acompanhamento, né, dessa galera pelo WhatsApp.
E aí no começo eu tive alguns alunos de São Paulo, alguns alunos da Bahia, galera da Mackenzie. Assim, pô, tá legal, velho. E a galera gostando super do meu trabalho. Eu fechava alguns pacotes, assim, de aulas. E aí eu comecei a ser conhecido Uhum. nesse meio, né? E aí chegou num momento que eu tinha tantos alunos que eu tive que começar a direcionar esses alunos para outros professores, porque eu não estava dando conta, entendeu? Na pandemia tinha uma alta demanda por aulas particulares. E aí aconteceu que ao final de 2020, né, essas aulas diminuíram um pouco e eu saí da prefeitura. Uhum. 2020, eu falei do final de 2020 aqui, perdão. É, eu tô falando do final da pandemia. Eu comecei em Entendi, entendi. 2020, mas eu fui até o final da pandemia dando essas aulas Uhum. particulares. Ao final da pandemia, essas aulas, com a volta também das turmas presenciais, isso diminuiu um pouco. E aí eu comecei a trabalhar numa outra empresa, né? Saí da prefeitura. As aulas diminuíram um pouco, continuei dando aulas, mas diminuíram bastante. E aí eu entrei numa outra empresa. E nessa outra empresa, estava me dedicando bastante, mas eu não estava sendo, como que eu posso dizer, enxergado pela empresa, sabe? Eles Entendi. não estavam valorizando o meu Uhum. trabalho. E aí eu falei assim, não, cara, vou ficar preso nisso aqui. Já ganhei uma grana dando Uhum. aulas, tem que me reinventar. Boa. E foi aí que, na Universidade Federal do Espírito Santo, na biblioteca, eu comecei a buscar por livros que me fizessem entender ainda mais como que funciona a estruturação de uma empresa, sabe? Uhum. E aí eu lendo, e eu nunca achava que estava bom, sabe? Ia anotando tópicos e eu falava assim, não, tô esquecendo disso, daquilo. E uma outra coisa que me fazia entender ainda mais como funcionava uma empresa, como funcionava essa relação com pessoas, porque eu acho que hoje em dia, dentro de uma empresa, acho que o mais importante são as pessoas. Pessoas. Porque. E olhar também para dentro da empresa e valorizar os seus colaboradores, cara. Porque ali tem muitos talentos e muitas vezes o CEO da empresa eles não conseguem enxergar esses talentos e acabam que esses talentos eles saem para outras empresas e são nessas empresas que eles florescem, assim como eu floresci Uhum. dentro da TXM. E aí eu olhava para o ambiente de trabalho naquela empresa, tava uma situação caótica, e aí eu falava assim, não, isso aqui tá errado. E tudo que eu via de errado, eu anotava, sabe? Uhum. O que eu via que, pô, isso aqui tá legal, poxa, isso aqui tá me encantando. Anotava tudo e fui anotando isso, cara. Eu falei, vou estudar isso aqui, não sei como eu vou montar uma empresa, não sei de onde vão os recursos, mas eu vou anotar tudo que eu tiver que anotar, vou estudar tudo que eu tiver que estudar. E aí passaram algumas semanas, né? E aí é que tá o X da questão, né? Porque dizem que tudo aquilo que você busca se expande, mesmo que você não esteja vendo. Eu costumo dizer muito isso no meu dia a dia. Eu estudando, eu falei assim, cara, em algum momento vai acontecer alguma coisa. E nessa época que eu estava satisfeito nessa empresa, eu entrava no LinkedIn, assim, buscava por várias vagas de emprego que tinham a ver com o meu cargo, Boa. sabe? E eu falei assim, pô, uma hora vai dar certo, sabe? Eu vou Claro. conseguir emplacar as minhas ideias. Nessa empresa eu não consegui emplacar as minhas ideias. E aí eu fiz algumas entrevistas, eu passava nas entrevistas, mandava super bem, mas sempre tinha alguma coisa que não dava certo, sabe? Não dava Uhum. certo nas entrevistas. Cara, o que que tá acontecendo, Aham. sabe? Eu acho que deve estar vindo algo muito bom Aí, ó. pela frente. Aí continuei, persisti, e aí foi aí que um amigo meu, chamado Carlos Felipe, obrigado, Carlos, Aí, ó. e hoje eu estou muito bem na TXM, muito por conta do seu apoio, né, lá atrás, lá em 2022. Ele falou, pô, cara, eu trabalho lá no Bandes e tá para ser lançado um programa lá chamado Co-Creation Lab. Na época eu não tinha falado, nunca tinha ouvido falar de Co-Creation Lab, de TXM, inovação, Uhum. tinha uma coisa ou outra na universidade, mas não entendia muito. Falei, poxa, eu vou me inscrever, cara. Vou me inscrever. Quem sabe nessa vaga aí que eu vou entrar. E aí eu me inscrevi, fui pra entrevista, assim, fui super tranquilo com a Valéria e com a Lorena, do antes, né? Fiz a entrevista. E aí eu saí confiante da entrevista. Passaram 2 dias, eles quiseram fazer uma nova conversa comigo, só que dessa vez foi uma conversa com a Cris. Uhum. E aí a Cris falou assim, poxa, Gabriel, você é o perfil ideal que nós estamos buscando, é estudioso, é, entende muitos termos, né, que a gente
acho que você quer ser o nosso assistente? Eu falei, claro. Bora? Cara, eu saí da entrevista com a Cris, eu saí pulando de alegria, muito feliz. Falei, poxa, é agora. Eu senti que ali seria transformador, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu tinha dúvidas, né? Uhum. Assim, poxa, cara, vai ser daqui pra frente, sabe? Eu entrei na TXM sabendo que o meu contrato seria 5 meses, né? Como assistente, né? E eu falei assim, poxa, eu não sei o que que vai acontecer depois desses 5 meses. Mas eu vou fazer de tudo pra acontecer, cara. Eu vou Ah, dar o meu máximo, vou dar o meu melhor, sabe? E aí eu falei assim, eu não vou olhar pra trás, sabe? Eu estava infeliz. Beleza, eu vou olhar pra frente agora, eu vou fazer acontecer. Durante esses 5 meses eu de fato fiz acontecer. Conheci pessoas maravilhosas no Co-Creation Lab 2022, sabe? Eu acho que grande parte do sucesso da turma do Co-Creation 2022 foi pelo trabalho da Valéria. Ela foi uma líder espetacular comigo e também na condução do programa, sabe? Mesmo distante, ela conseguia coordenar as 5 turmas, né, do Co-Creation muito bem. Então, muito obrigado, Valéria, também. Se hoje eu estou aqui na TXM, é muito por conta do teu trabalho fenomenal comigo lá no ano de 2022. E, cara, os projetos no começo eu olhei as ideias assim, eu falei, caramba, cara, fantásticas, geniais essas ideias. E foi aí que eu comecei a estudar ainda mais. A primeira vez que eu tive o acesso à plataforma TXM, eu falei, caraca, olha isso, cara, isso aqui é ouro, sabe? Pra mim que tava estudando, buscando formas de encurtar esse caminho, sabe? Descobrir experiências, né? Que muita gente tem experiências, eu costumo muito ouvir as pessoas por causa disso, né? As pessoas têm experiência e precisa absorver a experiência dela para que você não cometa o mesmo erro. E tendo uma metodologia que facilita o seu trabalho para você estruturar a sua empresa, cara, isso é fenomenal. Falei assim, vambora. E aí eu comecei, eu sou um cara que eu tenho várias ideias, né, de negócio, eu fico o tempo todo pensando, quanto que eu posso estruturar, como que eu posso fazer isso, como que eu posso fazer aquilo. Falei, vamos embora. Aí criei um grande relacionamento com os projetos no Co-Creation 2022. Tenho grandes amigos até hoje. Não são, o programa ele não acabou ao final dos 5 meses, sabe? Essas startups continuam até hoje. Um dos cases que estava no Co-Creation Lab 2022 foi o case Bacutias, da Kênia Lira. Inclusive, um abraço aí para Kênia. Outro case é a 44 List do Davidson. E também a Sonline, que é uma empresa que fabrica produtos à base de tilápia, sabe? O Wilson é um grande amigo meu, então esse apoio desses projetos, para mim como assistente, que estava no dia a dia ali com eles, sabe? Me fez evoluir bastante, sabe? E me fez assim também identificar dores de empreendedores, como que a gente pode resolver essas dores, sabe? Como que a gente pode fazer uma conexão dessas pessoas com uma outra pessoa que queira contratar determinado serviço. Isso foi muito importante, essa primeira edição, apesar de que algumas coisas ainda não estavam tão claras quanto a inovação para mim. Mas isso eu fui adquirindo ao longo do tempo, através do networking, cara. O networking, eu costumo dizer para muita gente, pô, networking é fenomenal. E a galera fica, networking, que é isso? Isso é balela. E, cara, quem vive nesse ambiente de inovação, quem faz networking, ela descobre novas oportunidades, conhece novas pessoas, chega a lugares que jamais poderia chegar, sabe? E foi através do networking que eu estou aqui hoje em Santa Catarina conversando contigo, Marca. Olha aí. E aí, ao final, faltando um mês para acabar meu contrato com a TXM, eu falei assim, aí eu não permaneceria, né? A gente não teria mais operações no Espírito Santo até então. Aí eu falei assim, pô, cara, tô dando o meu máximo aqui, tem que acontecer alguma coisa, cara. Aham. E aí eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, não, Deus, eu vou entregar nas suas mãos, não vou ficar preocupado, vou continuar dando o meu melhor até o fim. E aí, no dia do pitch final da turma VIX Criativa, que aconteceu lá no Bandes, a Cris chegou comigo, chegou pra mim e falou assim, cara, você vai continuar com a gente, você é muito bom. Aí, A gente ó. gostou bastante e eu vou te levar pra Santa Catarina. Isso em 2022, hein? Uhum. E eu falei, acreditei firmemente que eu viria mesmo pra Santa Catarina. E Aí, aí, ó. aqui estou. Mas aí, ao final dessas turmas em 2022, início de 2023, início do ano passado, eu dei uma reduzida lá no Espírito Santo, né, de trabalho. A gente estava em algumas negociações com alguns parceiros.
E aí eu comecei a trabalhar com o Fabiano, né? Uhum. Grande Fabiano do TI, trabalhei com ele, um cara fantástico, me ensinou muitas coisas, sabe? Acredito também que é um profissional que me inspira pela excelência que ele aplica no trabalho dele dentro da TXM. Então, um abraço aí pro Fabiano. E aí eu tava trabalhando com o Fabiano, logo em seguida saíram as turmas do Espírito Santo, do Co-Creation Lab 2023. Falei, agora é um grande desafio, né? Então vamos abraçar todas as oportunidades. E aí teve um evento pra gente fazer divulgação, pra que a galera se inscrevesse, né, no programa. Foi o evento do Sebrae, o ESX. E aí eu tive que fazer a divulgação do Co-Creation lá no ESX, e aí bate o nervosismo, cara. Pô, você tá preparado, mas aí na hora que bate o nervosismo, você, não vou conseguir, não vou conseguir. E aí é que você tem que ir em frente e dar a sua cara a tapa, porque é aquilo ali que vai transformar você vai destravar essa timidez ou esse nervosismo. Eu fui lá, falei lá na frente pra todo mundo, divulguei o Co-Creation. Os parceiros do Co-Creation lá no Espírito Santo, Sebrae, Secult, Bibutton estavam presentes, foi muito interessante, né? E aí, iniciaram-se as 4 turmas do Co-Creation Lab 2023. Foi fantástico. Pude conhecer as artesãs do Co-Creation Lab Venda Nova. No começo, Tem muito projeto bacana. muito projeto bacana, muito projeto bacana, hein? Venda Nova, eu nunca tinha ido a Venda Nova, né? Mesmo morando no Espírito Santo. Fui lá, conheci a galera. Iniciamos, nossa, tem muitos termos técnicos. Daqui a pouco elas já estavam assim, não, como que a gente faz para ir para uma aceleração, sabe? Boa. Então a galera de Venda Nova foi fenomenal conhecê-los. E a galera de Linhares também, poxa, me amarrei em tocar a turma do Co-Creation Lab Linhares. Tenho grandes amigos lá, a Késia, o Willy, o Franco. São o projeto Mais Vendas, o projeto da Késia é o projeto Moeda Social do Willian é o projeto Ciscando, mas assim, fui abraçado pela galera de Linhares, pude colaborar bastante e continuo colaborando com essa galera, sabe? Eu acho que o Co-Creation Lab, ele não se, como eu disse, né? Ele não se encerra ali nos 5 meses. Ele continua, né? A gente faz esse acompanhamento e eu tô muito mais empenhado agora em fazer essas conexões, continuar, né, nessa jornada dessas startups, desses negócios que até então estavam na ideação e agora já estão saindo do papel, né? Emitindo a nota fiscal. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, até porque o Linhares é um município que está crescendo bastante no Espírito Santo, então deve colher bons frutos nos próximos anos. Tivemos turmas também na Serra, que é um município onde eu morava ao lado do IFES, que é onde nós realizávamos os eventos. Conheci uma galera fantástica lá, a Dona Edis e o Vitor, a Loanda, Beatriz. Então foi fenomenal essa turma do Co-Creation Lab Serra, que Ali tu já estava como coordenador, né? já Nesse estava que tu falou agora. Aham. já estava como coordenador. A gente teve lá na Serra, a gente teve o apoio do Chico Rapchan, que é o coordenador do IFES. É um cara que é muito conectado no ecossistema de inovação, então ele colaborou muito pro crescimento do programa, por essas conexões, pelas mentorias que os projetos realizavam. Isso o apoio dele foi fenomenal. E também tivemos turma no município de Vila Velha. Rodando na We Believe Hub, agradecer aí o pessoal da We Believe por ceder o espaço pra gente. Tivemos excelentes projetos. Um deles é o projeto Retrato do meu amigo Igor, com o filho dele chamado Bernardo. É um projeto que ele estudou uma dor que existia na região metropolitana de Vitória, de que cerca de 70% dos resíduos orgânicos que tinham na região metropolitana de Vitória eram do bagaço do coco. E aí ele transforma esse bagaço do coco, ele cria placas, e através dessas placas ele começa a fazer casinha de cachorro, transforma em produtos para o mercado pet. Então é um projeto fenomenal. Eu falei com ele, cara, o que você precisar de mim aí, você pode contar comigo. Se eu não souber fazer, eu sei quem procurar para poder ajudar aí pra gente crescer e começar a vender mesmo, cara. Vamos conectar. Ô, Gabriel, desculpa, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Como é que tu enxerga o papel do coordenador, hoje de turma, ajudando as empresas, os negócios que estão começando ali? Porque tu passou pelos dois, né? Do assistente pro coordenador. Como é que tu enxerga a influência, o papel desse coordenador com os negócios?
Cara, quem está mais à frente, geralmente com os projetos, são os assistentes, né? Uhum. Um coordenador, eu acho que ele é mais identificar aqueles projetos que estão mais avançados, porque, por exemplo, no Co-Creation é um programa de ideação e tudo mais, mas geralmente alguns projetos que se inscrevem já estão em fase mais avançada. Uhum. E aí entra de entender as dores desses projetos, sabe? E saber com quem conectá-los, né? Porque a gente oferece as mentorias, né? E aí a gente entende essas dores locais, dos empreendedores, entende também como que está o andamento do programa, assim, a questão do aprendizado da galera, se a experiência dos projetos com os termos está adequada, assim, tá difícil aqui, não, vamos adotar uma outra estratégia que possa simplificar para você, que a gente tenta personalizar essa trilha para que os projetos absorvam todo o conteúdo, consigam estruturar a sua ideia, sabe? E aí a gente tem um apoio do assistente lá na ponta, né? O assistente é a ponte entre os projetos e o coordenador. Então ele traz para o coordenador as dores daquele polo e nós vamos buscar formas de sanar essas dores, né? Arrumar uma solução para essas dores. Então o papel do coordenador é muito isso, de enxergar o que está dando certo e o que está dando errado, né? Principalmente o que está dando errado, porque aqui na TXM a gente absorve todas as críticas, todos os feedbacks, justamente para isso, para que a gente entenda ainda mais a experiência de quem está aprendendo lá na ponta, através dos eventos, através das mentorias, para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa entrega, entregar sempre mais valor aos projetos e entregar excelência, né? Eu costumo sempre falar isso, a gente tem que entregar cada vez mais valor e excelência. E o valor que eu falo não é um valor necessariamente relacionado à monetização, sabe? É um valor de você fazer aquele projeto crescer, talvez destravar em algo que Da ele. vida dele, a mentalidade Isso, dele. mudar a mentalidade dele. Teve um projeto no Co-Creation Lab 2022, a Kênia, né? Que eu falei agora há pouco. Ela chegou pra mim e falou assim: a gente ainda não tinha conectado ela com o mentor em 2022, que eram ainda as mentorias fixas. E aí ela falou comigo, Gabriel, eu preciso de um mentor que vá me ajudar em pós-venda. Aí eu falei assim, não, beleza. Aí eu sentei, bati um papo com ela, entendi. Isso eu era assistente ainda, entendi. Aí a Valéria falou, nossa, eu tô com dificuldade para encontrar um mentor pro projeto Akene. Como que a gente pode fazer, Gabriel? E aí coincidiu que nessa época, quando a Akene tava precisando desse mentor, e a gente tava procurando um mentor para ela, o meu ex-gerente da empresa anterior, ele tinha trocado, saiu dessa Uhum. empresa e foi para outra empresa, e ele me convidou para trabalhar com ele nessa outra empresa que ele estava. E aí eu falei, não, agradeci o convite e tudo mais, mas eu falei assim, não, eu vou ficar aqui na DXM. É, E aí eu convidei ele para ser o mentor dela. Convidei ele num dia, isso já estava pertinho, assim, umas 5 horas da tarde e tudo mais. No dia seguinte ele já foi visitar o ateliê da Kênia, já começou a adotar uma série de estratégias com ela, sabe? E aí o projeto dela ela deslanchou uhum. e até ela foi a primeira colocada no pitch do Co-Creation Oh, que Lab maravilha. lá em Vitória. Então o Leonardo Gardioli, mentor, ajudou Uhum. bastante no projeto da Kenny. Acho que foi fenomenal esse apoio, essa conexão dela com ele. Então, o papel do coordenador, ele depende também do papel do assistente, sabe? Uhum. Porque se o assistente não estiver passando a informação adequada para o coordenador, sabe? Ele não vai ter noção da qualidade da entrega, sabe? Então, muitas vezes o coordenador ele tem esse papel, esse contato com o assistente, mas muitas das vezes também ele tem que se envolver no Claro. operacional para poder realizar essa entrega, até para não sobrecarregar também o assistente. Os dois se ajudam, né, Uhum. ali. Então é importante. Gabriel, e como é que funciona? E qual que é a principal diferença? Tu que já está nos dois ecossistemas de inovação, né? Santa Catarina, conversar com a gente por estar Uhum. inserido na TXM e na tua região, que é Espírito Santo, né? Qual que é a principal diferença, assim? Tu já conseguiu identificar algumas diferenças que tem? Comenta um pouquinho pra gente como é que é. Olha, no Espírito Santo, inovação é algo muito novo. Mas isso não quer dizer que as empresas não conversem entre si, não Claro, conversem com a claro. universidade, sabe? Eu acho que esses últimos anos não, né? Tem 2 anos que eu atuo na inovação, então Uhum. eu vejo que evoluiu bastante em 2023 o ecossistema de inovação do Espírito Santo.
agora as empresas estão começando a assimilar a importância da inovação, a importância de realizar desafios, né, para trazer startups para resolver problemas internos, criar formas ali de reduzir custos. Também acho que é muito importante. Elas, o Espírito Santo ele está numa fase de transição, assim. As empresas estão assimilando, estão entendendo como ter acesso a linhas de crédito Boa. também, da inovação. É, tá andando, sabe, no Espírito Santo. Mas aqui em Florianópolis não, em Santa Catarina, é muito mais maduro, né? Essa Já tem um questão, pouco mais de tempo já também, tem um né? pouco mais de tempo e as empresas conversam mais entre si, sabe? Vejo por causa dos programas que a TXM roda. Então eu falo assim, poxa, no Espírito Santo tem algumas empresas que poderiam fazer isso, mas não estão fazendo, sabe? Mas eu acho que o governo do estado, no Espírito Santo, a SECT, né, o Uhum. Bruno Lamas, que é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, é um cara que está bem empenhado, né, em fortalecer esse ecossistema, em capacitar também, porque o que adianta a gente buscar ter startups, empresas de base tecnológica, mas não ter mão de obra capacitada, né, para atuar Claro. nessas empresas. Então, o governo do estado tem criado programas, né, de capacitação da população, tem tentado criar uma cultura de inovação, realizando até programas em Uhum. escolas, eventos. Então, isso a população está começando a entender como que funciona isso. É claro que, de modo geral, o Brasil é um país pobre, né? Então, muita gente não tem acesso a essa informação ou não consegue chegar até lá, né? Sim, sim. Ou ainda acha que é algo distante mesmo chegando, né? Isso. E a situação econômica de Santa Catarina é diferente do Sim, Espírito sim, sim, Santo. claro. Então, tem muito dessa questão financeira, Uhum. mas eu acho que a gente está lá no Espírito Santo, nós estamos chegando nos municípios do interior, sabe? Assim, os atores do ecossistema, eles estão cada vez mais engajados, eles estão falando a mesma língua, sabe? E aí as empresas estão se conectando, estão começando a enxergar valor nisso. É um trabalho de longo prazo, mas que no curto prazo já está rendendo bons frutos. Outra coisa que atrai, porque não é só empresas, não é só universidade, não é só pessoas capacitadas, mas investidores Uhum. também. Lá no Espírito Santo, a Bibutton fez uma capacitação de investidores anjos Legal. para aportar recursos em startups. Porque às vezes o cara tem grana, mas ele prefere deixar o dinheiro dele parado no Sim, título sim, sim. público, E sabe? até não tem a cultura de investir em startup, Isso. Claro, claro. Então a Bibutton, que é uma parceira da TXM lá no Uhum. estado, ela realizou essa capacitação de investidores anjos, justamente para que esses investidores saibam como aportar, como avaliar uma startup, se aquela startup está apta para receber um recurso dele. Então isso é muito importante. Teve uma capacitação, mas já estão querendo realizar outra capacitação de investidores anjos. As instituições estarem conversando entre si, o Estado tem se tornado conhecido e tem sido, como que eu posso dizer? Ele tem atraído Uhum. Tem se investimentos, destacado isso, bastante. tem se destacado bastante. Ele tem atraído investimentos de fora. Então, a galera que está entrando agora no setor de inovação, que deve estar com medo, porque o setor de inovação é algo que, assim, tem muita pressão, é Claro, 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 claro. mas que no longo prazo vai aumentar o valor agregado das Uhum. nossas exportações, vai facilitar a vida da população em geral, sabe? E vai melhorar cada vez mais a entrega das empresas. Então assim, eu espero que lá no Espírito Santo a gente, assim como Santa Catarina fez, que a gente fortaleça ainda mais essa cultura da inovação, iniciando nas escolas, porque isso é importante a longo prazo, sabe? Passando pelas capacitações das empresas, acho que as empresas precisam olhar para a inovação com outro olhar e esses agentes do ecossistema estão realizando sempre esse movimento de atrair essas empresas e falar, não, olha isso aqui, o que a gente pode fazer, sabe? Para que a gente não fique, por exemplo, lá no Espírito Santo, com as nossas exportações, muito dependente de commodities, né? O Espírito Santo é Boa. conhecido pelo café, mas que a gente entregue também serviços de alto valor Legal. agregado, sabe? E aí a gente vai crescendo, acompanhando o ritmo de Santa Catarina e expanda isso para os outros estados do Brasil e também de forma internacional, né? Para fora. Maravilha.
Gabriel, chegamos no nosso momento TXM aqui agora. Tá? Fica à vontade para colar, se quiser pegar uma colinha aí, fica à vontade. Show. Momento TXM é onde a gente faz 3 perguntinhas, uma para cada etapa da nossa metodologia. Perguntinha Think. Um pensamento ou frase que te inspira? Eu acho que ela tá até no meu Instagram, Boa. né? Mantenha-se firme no seu propósito e seja imbatível, Boa, sabe? boa. Isso nos meus dias ruins ou quando eu me vejo diante de um problemão, né? Eu olho e falo assim, cara, não, a gente tem que olhar o problema de cima, sabe? É olhar onde você quer chegar. E se você for parar diante de qualquer problema, você vai estacionar e depois você vai falar, pô, era um probleminha, sabe? Então é você olhar para a direção aonde você quer chegar, sabe? E falar assim, não, isso aqui é um probleminha, vou resolvê-lo, sabe? Tá tudo tranquilo, não vou me apavorar. Então Boa. é manter-se firme no propósito, ser imbatível sempre. Boa, boa. Perguntinha Experience. Uma experiência memorável. Pode ser produto, serviço, analógico, digital? Experiência memorável. Cara, eu vou falar uma experiência aqui que você pode até achar graça. Vamos lá, vamos lá. Mas eu vim pra Santa Catarina e eu pude conhecer Balneário Camboriú. Olha aí, muito bom. E gostou? Gostei bastante, Bom, gostei bastante. Que bom, que bom, que bom. Perguntinha Manage. Uma regra ou ferramenta de gestão que tu recomenda? É uma ferramenta que eu utilizei bastante em 2023 foi o Trello. Boa. Me ajudou bastante. Alguns dias parecia Adoro que tinha Trello. demandas absurdas, assim, mas organizando tudo certinho no Trello ali, consegui dar conta. E até fiquei muito motivado depois de dar conta. E o Miro. O Miro eu tenho utilizado muito, frequentemente, com o Fabiano no TI, dos meninos. E as funcionalidades do Miro eu acho que é fantástica, cara. Gestão visual. Isso, a gestão visual é muito boa. Antigamente eu olhava o Miro e falava assim, caramba, não, é muito difícil, mas hoje em dia a gente vê que é tão simples Claro, e claro. intuitivo. Jogo rápido. Um filme ou música? Um filme, A Procura da Felicidade. Belo, belo. Um livro? Livro, O Monge Executivo, que foi o livro que eu li quando eu fiz o meu primeiro curso, né, aos 13 anos, de capacitação empresarial. Uma pessoa que te inspira? Meu avô. Legal, legal. Perdi meu avô recentemente, mas ele é o cara que vai me inspirar pro resto da minha vida. Me inspirou a entrar na universidade, me inspirou profissionalmente, né? Ele foi servidor do Ministério da Fazenda a vida toda, mas é um cara que eu sempre admirei, sabe? Pela entrega, pela garra dele, sempre trabalhou bastante, sempre me incentivou a buscar os meus sonhos. Vários momentos aí que eu quis desistir, ele falou assim, não, eu sou o seu apoio, tamo junto. Então, se todos os dias eu acordo motivado, com vontade de fazer as coisas acontecerem, é muito pelo meu avô e também, você falou uma pessoa, mas eu vou falar duas. Você pode tudo. O meu avô e a minha avó. Os meus avós, eles foram muito importantes na minha criação, me incentivaram desde pequena a estudar mesmo. Muitas vezes, não vai mexer no computador, não, você não vai mexer no celular, você vai estudar, você vai estudar. Não, você vai fazer capacitação, não, você vai estudar petróleo e gás, não, você vai fazer isso. Hoje, eu olho, eu agradeço esses puxões de orelha, me sinto motivado, todos os dias eu acordo assim, não, vou fazer acontecer porque eles pediram isso pra mim, conversaram comigo, então perdi eles, mas o legado que eles deixaram pra mim eu vou passar adiante. Não só para nossa família, mas também para outras pessoas poderem seguir isso aí. Maravilha. E o que a gente pode esperar do futuro aí para este ano, ô Gabriel? Como é que tá os teus planos para esse futuro, para esse ano, para o Espírito Santo? Me conta. Cara, o Espírito Santo tem tudo para bombar no ano de 2024, né? Estamos com algumas negociações aí, não vou dar spoiler do que vai vir pela frente, mas eu acho que os capixabas podem esperar por bons programas aí vindos da TXM, em parceria com a Bibutton, programas de pré-incubação, pré-aceleração, aceleração de startups. Então, podem contar aí, galera, que teremos mais TXM do Espírito Santo e é só o começo, pessoal. Muito bom. E um abraço pro Yuri da Bibutton, né? Yuri e Flávio, os caras exato. fenomenais, cara. Poxa, eu a partir do momento que eu tive contato com o Yuri e o Flávio, eu cresci bastante, assimilei muita informação em tão pouco tempo.
Flávio é um negociador fantástico, um Que cara maravilha. super inteligente. O Yuri também é um cara muito leve, cara, Uhum. muito gente boa, assim, me explica tira todas as dúvidas que eu tenho. Ele sempre, não, vamos por esse caminho aqui, vamos por esse. E é o cara que me incentiva a ler cada vez mais, Massa, né? boa. Eu acho que eu já li uns 4 livros esse ano, Aham. sabe? Que ele sempre chegava com o livro. Aqui, eu acho que é interessante você ler esse livro aqui pra gente Maravilha. aplicar isso, isso e isso no ano de 2024. Então vambora. E eu sou o cara que compra as ideias mesmo. E o Yuri e o Flávio são os caras que me ouvem bastante, perguntam sempre o porquê, Uhum. mas por quê? Aí eu dou a minha ideia e falo assim, não, eu acho que você tem que ir por esse caminho aqui, porque Boa. senão não faz sentido isso aqui, cara. Então, sou super fã desses caras, né, lá no Espírito Santo, e sempre deixei isso muito claro. Então, um abraço aí, Yuri, abraço pro Flávio, que vocês continuem sendo esses profissionais excelentes aí no Espírito Santo e que essa parceria Bibantam TXM tende a permanecer por muito tempo aí no Espírito Santo, que possamos alcançar o maior número de pessoas capacitadas, que possamos alcançar o maior número de negócios de sucesso, né? Que essa galera possa voar, né? Boa. Voar no sentido de faturar muito, né? Maravilha. Gabriel, prazerzaço falar contigo. Tá, como é que o pessoal faz pra te achar nas redes sociais aí? Bom, no Instagram é gpereira, Boa. _PS, pode me procurar lá. Se quiser bater um papo, Aí, mandar publicações. Eu sou um cara que no Instagram eu sempre compartilho muitas publicações. Se eu vejo que as publicações que eu li tem match com as startups que estão no co-creation, negócios tradicionais, eu faço essa ponte, encaminho, mando vídeo, sabe? Mando alguns vídeos motivacionais também, porque nem Boa. todo dia as pessoas estão motivadas, Claro. às vezes elas estão tristes, então eu mando uma mensagem para alegrar o dia daquela pessoa. Então é bem legal. É claro que não são aquelas mensagens de bom dia que a galera fica mandando no No grupo WhatsApp da família. com muitas flores, assim, não. Boa, boa. Mas são mensagens, assim, profissionais. No LinkedIn, Gabriel Pereira Silva. No Facebook também me encontra. E no meu WhatsApp, se quiserem me encaminhar uma mensagem, meu número é 27 99892 7999. Sou sempre aberto a conhecer novas pessoas, fazer essa conexão entre essas pessoas, aprender com essas pessoas. Acho que é muito importante. Ninguém detém todo o conhecimento do mundo, sabe? Acho que todo dia é um aprendizado, você entender um pensamento novo, uma experiência nova, sabe? Isso vai agregando a nossa vida, vai dinamizando o nosso caminho profissional, sabe? Então, eu acho que o mais importante que eu fiz em 2023 foi conhecer pessoas, sabe? Cada vez mais pessoas, e tô com grandes amigos aí, cara. Boa. Não só muito trabalho, mas grandes amigos, aqueles amigos para toda hora. Passei por alguns momentos difíceis em 2023, mas superei todos eles. Coisa boa. Estou aqui e quero deixar o meu obrigado aqui, cara. Obrigado a TXM. Todos sabem que eu tenho imensa gratidão em estar nessa empresa. Professor Salomão e a Cris. A Cris é uma líder fenomenal. Uhum. Quando o Salomão não tá ali na ponta, puxando a orelha, né? A Cris tá ali dando total suporte, dando conselhos, sendo psicóloga também Boa, quando exato. precisa. A Cris sabe bem. Então eu espero permanecer na TXM por muito tempo. É claro que você tinha perguntado os planos para o futuro. Eu penso em empreender Boa, no ano de boa. 2024. Ao mesmo tempo que vamos ter essas turmas aí, eu vou estruturar a minha empresa Boa. nesse ano. Não vou dar spoiler aqui, mas podem contar que vem algo muito bom aí para o público feminino Aí, ó. no Espírito Santo. Que maravilha. Então somente esse sentimento de gratidão a TXM, porque, como eu falei, marca um período de mudança da minha vida, sabe? Eu acho que eu deixei aquele Gabriel fraco, né? Porque a gente desde que eu entrei na TXM eu só evoluí. Boa, coisa Então boa. deixei aquele Gabriel fraco para trás, e cada dia mais e mais eu aprendo com a metodologia, aprendo com os profissionais, e, cara, quantos doutores, né, temos aqui na TXM. Então, em breve, eu serei mais um Aí. desses doutores do time TXM. Maravilha, maravilha. Gabriel, obrigado demais. Você que tá ouvindo a gente aí, segue o Gabriel lá nas redes sociais. Aproveita, segue a gente também. Nosso Instagram é o @txm.methods. Um abração, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.